Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o resultado que saiu do concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então eu quero conversar sobre o resultado, trazer as implicações e além disso eu quero deixar um recado para quem fez esse concurso e para você concurseiro de modo geral. É muito importante que você fique até o final para você ouvir esse recado. Vamos lá? Já estou aqui com vocês no site da FGV, que foi a banca desse concurso da SEMG. Vocês vão perceber que já no inicinho aqui já tem os prazos de recurso que estão abertos a partir de hoje, mas eu gostaria de mostrar que aqui saiu na data de ontem, no dia 4, o resultado preliminar. Então aqui nós tivemos resultado preliminar da prova objetiva que aconteceu no dia 22/10 e depois no outro final de semana, no dia 29/10. Já deixei os dois resultados aqui abertos e eu quero mostrar para vocês aqui por meio de uma pesquisa rápida. No cargo do dia 22/10, se você procura aprovado, que é a situação, lembrando que os reprovados não aparecem aqui, você consegue ver lá na parte da consulta individual, já mostrar aqui para você. Também está disponível a consulta individual para quem fez no dia 22 e para quem fez no dia 29. Essa lista são apenas das pessoas aprovadas, considerando já a retificação os recursos, né, do gabarito. Então, aqui na primeira lista do dia 22/10, nós tivemos 4.612 pessoas, tá, aprovadas. E aqui, na lista das pessoas que fizeram no dia 28/10, nós tivemos 3.696 pessoas aprovadas. Estamos falando de aproximadamente 8.300 pessoas aprovadas no concurso da SEMG. E aí você pode pensar, olha, um número alto, só que a gente precisa bater com o número de vagas. Então eu deixei até o edital aqui para você, para mostrar rapidamente que nós tínhamos muitas vagas, muitas. A gente estava falando, pessoal, de 19.800 vagas, se eu não me engano. Eram quase 20 mil, eram muitas vagas. Então eu estou falando de um concurso com vocês. Só nesse primeiro quadro aqui tem 11 mil, mas tem vários e vários outros cargos. Então eu estou falando de um concurso com vocês que nós tivemos inicialmente, tá? Quase 20 mil vagas, vou colocar 20 mil para arredondar, 20 mil vagas, 20 mil cargos que seriam ocupados, 20 mil pessoas que poderiam ser impactadas por meio da inserção no serviço público e de 20 mil a gente só teve 8 aprovadas. Mas sabe o que para mim é o pior? Sabe o que ainda me assusta um pouco? Isso aqui, ó. O fato da gente ainda estar falando da primeira etapa, que foi a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, porque nós ainda temos, a partir de agora, a segunda etapa. E a segunda etapa é a redação, que foi realizada para todos os cargos e também é de caráter eliminatório e classificatório. Então, quem não atingiu o mínimo dessas 8.300 pessoas, ainda vai cair um pouquinho. E isso me preocupa muito, porque é um concurso que até então disponibilizou 20 mil vagas e nós não vamos ter pessoal suficiente para conseguir suprir essas 20 mil vagas. Então, o que normalmente a gente está acostumado? Um concurso que tem 10 vagas, passam 100, fica ali o pessoal no cadastro reserva. Para muitos cargos desse concurso da SEMG, não vai ter cadastro reserva. Teve cargo que nem teve o quantitativo suficiente, porque como foi bem divididinho, né? Só mostrar aqui para vocês. Foi dividido aqui, por exemplo, Almenara, Campo Belo. Vejam, tem lugar que tem uma pessoa aprovada. Carangola, Caxambu, Conselheiro Lafayette. Então, como foi bem divididinho, né? A gente consegue perceber lugares em que só teve uma pessoa aprovada.
Não teve ninguém aprovado. Teve menos pessoa aprovada do que a quantidade de vagas que tem para aquele cargo naquela localidade. E isso me preocupa, porque ainda quando rodar a redação, ainda assim vão sair algumas pessoas. E aí eu fiquei preocupada e fiquei questionando, né, alguns pontos quando eu vi isso ontem. E o primeiro ponto que eu quero questionar, que foi muito divulgado, foi muito falado, né? Eu recebi muita gente falando comigo sobre esse concurso, é o nível da prova. Então o pessoal me disse, Thaís, o nível da prova estava muito alto, Thaís, estava muito difícil. E aí eu fiquei pensando, mas por que fazer um concurso tão difícil assim? A gente sabe que historicamente a FGV sim é uma banca pesada, mas ainda assim é importante olhar as nuances de um concurso para outro. A gente estava falando de um concurso da Secretaria de Estado de Educação. A gente não estava falando de um concurso de nível hard, nós estávamos falando de um concurso que normalmente se cobra nível mediano. Normalmente a gente não vê esse tipo de concurso cobrar muita coisa pesada. E o conteúdo veio pesado para nível médio, para professor. Eu vi diversos professores reclamando que o nível da prova estava muito pesado, que a prova veio muito diferente do que costuma vir uma prova de professor. Alguns professores até falando que parecia que nem era prova de professor. E aí, com isso, eu fico preocupada, porque a gente sabe que o estado de Minas Gerais já tem um déficit gigantesco em relação aos professores. A gente sabe o quanto que tem dos processos seletivos, né? Tem um outro nome que eles fazem bem no inicinho do ano, agora me fugiu, que aí você vai lá e se habilita, né? Então é uma forma, sim, mais precária, porque não é um servidor efetivo, e o servidor fica à mercê, todo ano tem que ir lá, passar por aquele processo, ver se vai ter vaga ou se não vai, e esse concurso surge enquanto uma grande oportunidade para todos aqueles que não são concursados conseguirem se efetivar, e inclusive para aquelas pessoas que já têm um cargo público, poder ter outro. E nesse momento aqui a gente vê tudo isso se esvair pelo ralo, e nós estamos falando de mais de 10 mil vagas que vão continuar em aberto. E 10 mil vagas é muita coisa. Então isso é muito preocupante. Eu acho sim que a FGV pesou a mão. Eu acho que isso aqui tinha que ter sido revisto. E aí eu fico pensando, e agora? O que vai ser feito? Será que o governo do estado vai querer fazer um outro concurso? Me parece que não me faz, não me soa, não me soa tão bem essa notícia de que ele vai fazer um outro concurso quando a gente pensa quem é o governador. Então não me parece muito favorável para o concurseiro nesse momento. E eu fico pensando que quem sai mais prejudicado no fritar dos ovos, né, não é nem o candidato apenas, mas é a sociedade, que está perdendo aí a possibilidade de ter pessoas que são efetivas, servidores efetivos que tendem a desenvolver um bom trabalho e ter ali uma certa estabilidade naquele local para fazer fluir o processo de trabalho para a educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí, inclusive, as pessoas que estão ali em voltas, que não são os professores, mas também auxiliam e fazem com que a educação consiga acontecer. Os assistentes sociais, os pedagogos, os psicólogos, a parte toda do staff, né, a parte operacional de apoio, pessoal do nível médio. E aí eu percebo que com uma prova dessa, que nitidamente estava para selecionar, quis selecionar tanto que acabou selecionando demais. Então, para quem passou, eu desejo os meus parabéns, eu desejo que permaneça nessa segunda etapa aqui, mas para você que não passou, eu queria te deixar um recado. Primeiro recado que eu quero te deixar: uma prova não te define. Isso aqui para mim é nítido. Quando a gente fala de 20 mil vagas e tem 8 mil pessoas aprovadas, essas 8 mil pessoas têm todos sim parabéns, que bom que conseguiram passar, então a gente tem que reconhecer sim, então tem todo o meu reconhecimento, mas é inegável que essa prova estava muito mais pesada do que deveria ser. Então você que não conseguiu passar, não é um problema seu, é um problema da instituição que não soube, às vezes,
ponderar por meio da sua comissão que estava acompanhando o concurso o nível de prova que se queria. É muito importante falar isso para você, porque eu sei que às vezes a gente não é aprovado ou aprovado em um concurso e a gente se sente mal, a gente se sente incapaz. A gente acha que a gente não é bom, que isso não é pra gente, eu não consigo passar nem nisso, eu não dou conta nem daquilo. E a gente vai se colocando num lugar extremamente desconfortável. Mas o que eu quero te dizer, nesse caso aqui fica muito nítido que existe um outro problema. E isso não está com você. Não tome para si o fracasso, porque toda vez que a gente toma pra gente o fracasso, isso vai impactar na nossa vida, nas nossas outras preparações. E inclusive esse concurso aqui, eu sei que pode ter sido determinante para muita gente dizer que isso não é para mim e ter abandonado o mundo dos concursos. Então eu gostaria de te dizer que uma prova não te define, que essa foi apenas mais uma prova, inclusive de um nível muito pesado, e que tá tudo bem não ter sido aprovado ou aprovada. Então agora é sacudir a poeira, pensar nos próximos, ver o que o governo do estado vai fazer em relação a isso, se vai soltar outro edital, se não vai, se não soltar, faz parte do processo, pense em outras possibilidades, mas não desista de você. Não desista do seu sonho, principalmente se você quer ser concursado. Eu sempre digo isso, com sonho a gente não negocia. Então persista, parabéns para quem passou, mas parabéns para você também que não conseguiu passar, mas pelo menos foi lá e fez um bom trabalho. Nem tudo tem a ver só com você e só com a sua preparação. Coloca isso no coração, coloca isso na mente e não deixe se abater.